Bom dia! Nós somos o grupo composto por Luiz Gustavo, Pedro Vinícius, Caio Sena, Rafaela Silva e Gabriela Tantra. Viemos apresentar uma videoaula sobre quimiossíntese. Aqui nós podemos ver uma notícia um tanto quanto estranha, já que a maioria dos seres vivos necessita de luz para sobreviver, mas não é o caso desses aqui, já que para conseguirem sobreviver a essa distância abissal, eles usam de uma qualidade chamada quimiossíntese. Ao observarmos essa imagem aqui, podemos perceber que existe uma espécie de ciclo, mas falaremos dele melhor mais para frente. Por agora, é importante perceber que nesse ciclo, como podem ver, há uma fixação de nitrogênio no solo e que depois retorna para a atmosfera. A pergunta é, como é que isso acontece? É o que nós vamos explicar. O que é quimiossíntese? A quimiossíntese é um processo na qual ocorre produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico, água e substâncias inorgânicas, como amônia, ferro, nitrito e enxofre, sem a utilização de energia luminosa. Por não necessitarem de energia luminosa, eles podem ser feitos em praticamente qualquer lugar, incluindo lugares com total ausência de luz, já que eles usam a energia obtida através de oxidações inorgânicas. A diferença é entre tendo luz solar e sem a luz solar, tá bom? Primeira etapa. Na oxidação das substâncias inorgânicas, há a liberação de prótons e elétrons que provocam a fosforilação do ADP em ATP e a redução do NADP+ em NADPH, que serão úteis na fase seguinte. Dessa forma, podemos concluir que, diferentemente da fotossíntese, processo na qual os elétrons e prótons são obtidos através da degradação das moléculas de água, na fotossíntese eles se originam da oxidação das substâncias inorgânicas, ok? E aqui tem um pouquinho dos exemplos para você seguir. É isso aí. Na segunda etapa, chamada também de fase escura, essa etapa ocorre através do processo da oxidação das substâncias inorgânicas. As bactérias conseguem energia suficiente para reduzir o gás carbônico através da fixação e posterior produção de substância orgânica, as quais podem ser utilizadas na produção de novos compostos ou em seu metabolismo. Uma curiosidade é que em 1977, alguns cientistas descobriram seres vivos de mais de 2 metros de comprimento vivendo aproximadamente 2,5 metros abaixo da superfície. Quilômetros. Onde não há nenhum vestígio de luz. Grupos. Como podemos ver, existem 3 grupos de quimiosintetizantes. São eles as ferrobactérias, as nitrobactérias e as sulfobactérias. Ferrobactérias. As ferrobactérias também são conhecidas como bactérias de ferro. Absorvem energia para sobreviver e para se reproduzir através da dissolução do ferro ferroso. Também são encontradas na transição do meio anacócito. Agora nós vamos falar das bactérias nitrificantes. Esses organismos estão presentes no solo e absorvem a energia através da dissolução de compostos nitrogenados. A sua importância na ecologia está ligada ao ciclo do hidrogênio, deixando o H2O disponível para a síntese de compostos hidrogenados, como aminoácidos e bases hidrogenadas. Ciclo do nitrogênio é um ciclo geoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes da célula. Primeiro, ocorre a fixação. As bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias do gênero Rhizobium, as quais vivem associadas às raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias formam nódulos na região cortical das raízes dessas plantas, onde agem captando o nitrogênio atmosférico e transformando em amônia. Segundamente, ocorre a amonização,
onde os decompositores começam a atuar na matéria orgânica nitrogenada e liberam amônia no ambiente. Essa amônia combina-se com a água do solo e forma o hidróxido de amônio, que se ioniza e produz o íon amônio e a hidroxila. Esse processo é conhecido como amonização ou amonificação. Logo depois vem a nitrificação, onde ocorre a oxidação da amônia em nitrito e, na sequência, em nitrato. Bactérias dos gêneros Nitrosomus e Nitrosoccus convertem a amônia em nitrito, e as Nitrobacter convertem nitrito em nitrato. E por último, agora na desnitrificação, existem bactérias no solo que são chamadas de bactérias desnitrificantes, que utilizam esses nitratos e os transformam em gás nitrogênio, devolvendo assim o nitrogênio para a atmosfera. Por fim, temos as sulfobactérias, que são chamadas também de tiobactérias, que usam compostos à base de enxofre como fonte de elétrons e dão a energia necessária para assimilar o carbono inorgânico e sintetizar moléculas orgânicas. E essa foi uma videoaula de biologia. Espero que tenhamos ajudado. E muito obrigado pela sua atenção.